Nesta quinta, com a participação do promotor de justiça Sérgio Diefenbach, para falar a respeito do julgamento do caso da Boate Kiss, os 4 condenados já cumprem em regime fechado as penas estipuladas pelo juiz Orlando Facchini Neto na última sexta, prisões que aconteceram após decisão do ministro Luiz Fux, presidente do STF, que acatou o pedido do Ministério Público e derrubou o liminar que garantia a liberdade provisória dos réus. Inclusive, hoje acontece uma discussão, um julgamento em função da avaliação do pedido de habeas corpus no caso do mérito no Tribunal do Júri do Rio Grande do Sul, na primeira Câmara Criminal, e que pode portanto, determinar a liberdade a esses condenados, ou seja, é um vai e vem da justiça e a gente fica meio perdido aí em meio a tantas informações. E para tentar explicar um pouco mais, o promotor de justiça Sérgio Diefenbach está conosco. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, esse tema, esse julgamento da Boate Kiss, ele rende um semestre inteiro do curso de Direito, porque ele mexe com todos os recursos e possibilidades processuais e penais que possam estar previstos na legislação brasileira, mas não mexe só com isso, ele mexe também com as emoções de todos, né? Ele movimenta, não há quem assista passivamente a tudo o que aconteceu. Então eu vou tentar tocar com vocês aqui uns 3 ou 4 pontos e lembrar que o julgamento do Tribunal do Júri, todo ele, sempre que acontece um julgamento do Tribunal do Júri, ele traz muitas emoções porque ele revive, né, ele faz reviver uma tragédia. Né? Nunca teremos um julgamento no júri que não seja de uma tragédia, porque é um crime contra a vida. Então sempre que há a perda da vida, por si só já temos um evento trágico. Nesse caso em especial, ele extrapolou todas as previsões possíveis, porque nós estávamos ali lidando sobre a morte de mais de 240 pessoas e famílias feridas e estraçalhadas por esse tempo todo e talvez pelo resto das suas próprias vidas. Então essa emoção por si só, ela já balança a capacidade de raciocínio de quase todos nós. E o julgamento popular, ele gera isso. Há quem diga que isso faça parte efetivamente de uma espécie de um processo terapêutico, de reviver, de passar o luto, de passar pelo julgamento, a exposição, a discussão, os depoimentos e tudo, porque isso é necessário como uma etapa de conclusão. Assim como no mundo dos corpos temos o velório, temos o enterro, temos, né, o julgamento, ele quase que faz parte de um ritual dessa natureza. Pois bem, no caso esse da Boate Kiss, esse caso se torna muito mais impressionante pelo tamanho do processo, né? Não só pelo número de vítimas, pelo tamanho do processo, número de pessoas ouvidas, 4 acusados, a demora do julgamento. Por que levou 10 anos para chegarmos a esse julgamento e comentávamos aqui nos bastidores isso, o processo do Tribunal do Júri é o processo mais ritualizado e mais longo dentro do processo penal brasileiro, porque ele é feito de várias etapas. O que nós assistimos ao vivo foi apenas o final disso, que é a sessão de julgamento. Mas ele tem uma dezena de etapas anteriores e de cada etapa é possível que haja uma decisão e dessa decisão haja um recurso. Então, por exemplo, só resumo para vocês, o Tribunal do Júri ele começa pelo chamado juízo da acusação, ou seja, todo um processo de julgamento da acusação para ver se ela é admitida a acusação para ser levado ao júri popular. Esse processo do julgamento da acusação, a acusação inicia pela denúncia formalizada pelo Ministério Público, o juiz analisa, a defesa se manifesta, ouvem-se todos, e aí se faz um primeiro julgamento, que é o julgamento de decisão se vai ao júri ou não. A chamada decisão de pronúncia. Nesse caso da Boate Kiss, a própria decisão de pronúncia sofreu 2 ou 3 recursos. A acusação inicial era uma, ela foi reduzida, depois foi desclassificado, foi para o Superior Tribunal de Justiça, voltou para cá. E isso vai tomando tempo e espaço e protelando o julgamento. Ainda deve-se dizer que esse processo não terminou. Nós terminamos a sessão de julgamento que agora, como nós estamos testemunhando, ela ainda se remete a uma outra dezena de recursos.
É possível ainda que haja novo julgamento, é possível que haja nulidades dentro desse julgamento, é possível que o tribunal modifique a pena, é possível que outras circunstâncias ainda ocorram até que se diga que o caso está encerrado. Então, ele não está encerrado. A questão da prisão também, que é um outro tema que está em discussão muito presente no Supremo Tribunal Federal, que guarda uma mínima relação com a discussão da prisão em segunda instância. Por que se diz isso? E nós já discutimos aqui, vocês discutem, a prisão em segunda instância. Poxa, se um juiz julgou e o tribunal confirmou, antes de ter o terceiro recurso, já poderia iniciar a execução da pena. Isso é um raciocínio. Esse raciocínio no tribunal do júri ele é mais agudo pelo seguinte, porque a Constituição brasileira diz que as decisões do tribunal do júri são soberanas. Ou seja, o Tribunal de Justiça ele pode anular, pode mexer com irregularidades formais, mas ele não pode discordar da decisão do tribunal do júri porque ela é soberana. Então, esse raciocínio impõe o entendimento de que, bom, se a decisão é soberana e já está tomada, ela já poderia iniciar a execução. Foi o que o juiz Orlando Facini decretou naquele momento. Bom, aí entram os habeas corpus. O que são os habeas corpus? Quando eu vou a um tribunal superior dizendo, olha, aquela autoridade lá de baixo errou, ela cometeu uma ilegalidade, decretando a prisão sem o trânsito em julgado. E aí entram as liminares e os julgamentos. Eu vou traduzir assim em 2 palavras o que é uma liminar e o que está acontecendo agora no Tribunal de Justiça. Uma Câmara do Tribunal de Justiça é como a bancada aqui de vocês. Ricardo, Nicolas e Rita. Vocês 3, e lá são 3 desembargadores que julgam um caso. Pois bem, tem uma pauta de julgamentos, tem dezenas, tem pilhas, tem ordens de julgamentos. No entanto, bate lá na porta da entrada alguém dizendo, eu tenho uma urgência. Eu tenho uma urgência, está acontecendo algo muito grave. E vocês vão dizer o seguinte, bom, nós não estamos reunidos ainda, não temos condições de julgar esse caso. E a Rita vai lá fora e diz, está bem, o caso é grave, eu reconheço e dou uma liminar. Dada a liminar, volta depois para ser debatido aqui, na mesa coletiva dos 3. Então, é o que aconteceu naquele dia do julgamento. Um desembargador foi acionado, deu a liminar, e agora os 3 estão reunidos para julgar aquilo que naquela liminar foi feita. Nesse meio tempo, houve esse recurso ao Supremo Tribunal Federal, que também, em decisão monocrática, ou seja, um só, disse, olha, aquela liminar estava errada, e cassou a liminar. Então, hoje estamos no julgamento... do Luiz Fux. Do Luiz Fux. Então, hoje está acontecendo o julgamento do habeas corpus, que são os 3 desembargadores que vão julgar o habeas corpus impetrado pelo advogado Jader Marques em nome de um dos réus que se expande aos outros todos. Então, pode haver ainda hoje reversão e pode haver outros recursos. Muitas etapas podem acontecer. Isto gera, ouvintes, amigos, gera inquietude, né? Gera insegurança, gera perplexidade, gera indignação, gera raiva, as emoções todas surgem ali. Alguns sentem alívio, outros sentem nojo, outros sentem raiva, outros sentem repulsa, mas é do processo. Infelizmente, é do processo. Já se tentou várias vezes reformar de todas as maneiras os códigos e não consegue se encontrar algo que seja mais linear, mais compreensível, mais atalhado, porque o atalho pode gerar mais injustiça. Então, se criam gatilhos, ganchos e possibilidades até que se chegue ao chamado trânsito em julgado. O trânsito em julgado, sim, é quando se diz um carimbo. Bom, se esgotaram todos os recursos, o julgamento está pronto e não se discute mais o caso. Portanto, o caso da Boate Kiss, independentemente de tudo o que tenha acontecido lá, gostemos ou não, ele ainda não transitou em julgado. Enquanto isso, fica essa sensação de não saber o que vai acontecer exatamente, né? Se vão ficar presos e por quanto tempo, e se vão ou não. As famílias têm esse resultado ali do julgamento, mas não sabe também o que vai acontecer. Ou seja, não tem um encerramento de um ciclo, né? A gente sabe que o sofrimento vai continuar. Quem passou por tudo isso, os familiares, amigos, enfim. E também, né, os próprios condenados, seus familiares também, porque tem outras pessoas envolvidas, né? Fica uma sensação, como o senhor disse antes, de inquietude. Assim, a pessoa não consegue ficar em paz, né? Embora seja uma situação muito difícil de ficar em paz, porque são muitos óbitos, muita tristeza, mas eu digo a paz assim, de ter
um final, né? O final de um ciclo. De um ciclo. O julgamento é o final de um exato. ciclo, nem que seja para a pessoa discordar dele ou se sentir Isso. injustiçado por ele. Mas é preciso terminar um julgamento e ele tem que ir até o final. É uma das metas do judiciário Isso brasileiro. não tem uma previsão? É assim? correr atrás de todos, especialmente julgamentos contra a vida. Eu mesmo participei de uma comissão em Brasília, 10 anos atrás, em que o CNJ estabeleceu metas. Era uma meta 1 de irmos atrás de todos os julgamentos de crimes contra a vida para acelerar, tentar reduzir ao máximo o tempo entre o fato e o julgamento, para que as pessoas tenham este sossego, já que não estão sossegadas em relação ao fato, mas que tenham o sossego em relação ao processo. Senão isso gera uma espécie de revitimização da situação. As pessoas ficam com aquela... nós que assistimos à distância, ficamos revivendo, relembrando, pensando, debatendo, discutindo. Imagina as pessoas diretamente envolvidas. Então, é lamentável sob todos os aspectos. Muito bem. Obrigado, promotor de justiça Sérgio Diefenbach, e até a próxima quinta-feira. Até. Muito bem.